Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Doutor. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma pessoa ilustríssima que eu conheço há pelo menos 25, 26 anos. Nosso colaborador do Diário das Leis de longa data, uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa que sempre apontou o problema no direito imobiliário, mas também veio com a solução. Ele é simplesmente, veja só o currículo dele, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal, diretor da Caixa Imobiliária Net Imóveis, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com vocês, o especialista, Dr. Kênio de Souza Pereira. Dr. Kênio, olá, tudo bem, hoje... Júlio? Olá, amigos. Boa noite. Seja bem-vindo. O Dr. Kênio hoje vai falar para a gente um pouquinho desse aumento absurdo do IGPM na pandemia, que está afetando aquelas pessoas que vivem das locações, ou seja, locadores, locatários, isso afeta imobiliárias, administradoras de imóveis, de bens, tá? Então, o programa Fala Doutor de hoje é resultado de uma parceria entre o Diário das Leis e a Universo Condomínio. Dr. Kênio, é um prazer recebê-lo. Vamos nessa. Prazer todo meu, Júlio. É um prazer o convite seu, né, do Diário das Leis. É muito bom estar aqui com vocês nessa parceria de 20, 25 anos praticamente juntos aí no BDI. A questão das locações realmente gera uma grande preocupação, porque passamos um período inesperado, né, imprevisível. Então, logicamente, acarretou uma série de dúvidas e contratempos em relação aos inquilinos e os locadores. Espero poder, né, contribuir com os nossos internautas, né, na solução de várias dúvidas em relação à área imobiliária. Eu trabalho com isso já há quase 40 anos, nessa área, advogo há 30 e poucos anos, e tem um detalhe interessante que a gente vê, que há uma grande dificuldade de entendimento, em especial quando o locador ele faz locação direto com o inquilino, se é uma consultoria jurídica ou da imobiliária. Então, vemos um crescimento enorme das demandas em relação a essa falta de orientação jurídica, que pode vir, né, a pacificar os ânimos, né, pode vir a criar uma situação de manutenção da locação. Então, vejo que grande parte das locações são rompidas por falta de entendimento das normas legais e de falta de entendimento do mercado como um todo. Grande amigo. Estou à sua disposição, quiser trocar ideia. Olha, o senhor é um grande amigo, um grande parceiro, mas eu não posso livrá-lo dessas perguntas quentes iniciais, né? Dr. Kênio, com a pandemia e a alta exagerada dos índices do IGPM e do IGP, de modo geral, pertencentes à FGV, houve um aumento muito grande dos conflitos entre os locadores e locatários. O senhor pode dar dados, explicar um pouquinho sobre esse conflito, por que ele ocorreu, como iniciou? Então, vou fazer um histórico para os nossos amigos aí. O que aconteceu é que veio a questão inesperada da pandemia, né, que começou em março de 2020, e com decreto presidencial, né, visando o quê? Ampliar a segurança sanitária, né? Então, com afastamento, e as pessoas pensaram que essa situação iria perdurar por 2, 3 meses. Então, na prática, o mercado nunca passou por esse imprevisto da pandemia. E grande parte das imobiliárias, né, o que houve realmente, que eu admiro, foi a grande boa vontade das imobiliárias, dos locadores, todos tentando contribuir para evitar o pior, evitar o rompimento. Então, aconteceu um volume enorme de milhares e milhares de descontos provisórios, descontos concedidos via e-mail, via WhatsApp, né? Tem pessoas que colocou o lugar pela metade, e repetindo, o grande problema é que havia uma previsão que isso iria ser solucionado em 2, 3, 4 meses no máximo. Então, na prática, aconteceu uma grande informalidade. A lei do inquilinato ela é muito rigorosa nesse aspecto, do formalismo. Então, ela coloca no artigo 19, né, o direito de revisão judicial a cada 3 anos, a partir do início do contrato ou do último acordo. Então, muitos acordos foram feitos provisoriamente com mero desconto, ou seja,
não houve um acordo para revisar o aluguel ou para restabelecer o preço de mercado. Houve um acordo provisório, inesperado, informal, e, logicamente, que com o prolongamento da pandemia gerou outras surpresas, né? Então, empresas fechando, em função dos governos municipais determinando aí a proibição de funcionamento de grande parte do comércio. Então, eu posso frisar que os locatários em geral, como os mutuários da casa própria, né, são pessoas corretas, tanto é que eles alugam imóvel ou financiam um cadastro positivo, né, ou seja, sem nenhum registro negativo do SPC, sem ação de execução, sem ação de cobrança. Então, são pessoas que têm um bom cadastro. E, lamentavelmente, pessoas que eu tenho imobiliária, que pagavam aluguel em dia durante 20 anos, nunca teve nenhum problema, passaram a ficar inadimplentes. Então, eu quero frisar que isso aconteceu de maneira inesperada e que exige, no caso, um tratamento especial por parte dos locadores. E vejo que grande parte dos locadores foram acessíveis. Só que esse prolongamento da pandemia, em função da proibição de funcionamento de milhares de empresas, aconteceu o quê? Uma inadimplência muito alta, muitos inquilinos agindo de forma inteligente, fechando a empresa. Então, grande parte não faliu porque fechou a empresa antes, para manter o nome limpo. Né? Então, as pessoas fecharam o seu negócio, e isso aumentou a oferta de imóveis. E com o aumento da oferta, o preço reduziu. Então, vemos também, nesse aspecto, um crescimento enorme da demanda, os preços mais acessíveis, os proprietários, locadores, né, as imobiliárias mais acessíveis para negociar, e com esse aumento da oferta, o preço mais baixo, gerou outras necessidades de revisões. Então, na prática, o mercado está muito conturbado em relação a isso, né? Então, existe aquele volume de pessoas que tem uma boa vantagem para negociar, mas tem um outro tipo de locador, que é locador empresarial, shopping center, os locadores de grandes conglomerados, né, comerciais, que fazem parte de fundos de investimento imobiliário, e esses fundos estão atrelados ao GP, ao GPM. Então, tem essa camada que realmente é difícil negociar, porque o proprietário que não está assessorado de maneira técnica, ele tem dificuldade em reduzir. Então, nós estamos vendo o mercado hoje, com a oferta aumentando, as construtoras não estão lançando mais imóveis comerciais, mas essa situação de desequilíbrio do índice veio agravar todo esse cenário, né? Como se isso não bastasse a situação da pandemia, que realmente gerou um grande trauma mundial, veio para complicar a nossa vida no Brasil, o aumento exagerado do GPM, que está ligado às commodities, né? Está ligado à alimentação, a produtos internacionais, e também afetado o GPM em função da variação cambial, né? Que o dólar, no caso, aumentou muito, houve a queda drástica do real. Então, esse desequilíbrio cambial, juntamente com as commodities, né, fez o GPM somar agora 37% de aumento anual, contra a inflação IPCA, né, do IPC, então de 7%, 7, 8%. Então, vemos agora o IGPM, né, ele variando quase 5 vezes o IPCA, que é o índice que é usado como inflação oficial pelo Banco Central no Brasil. Então, na prática, são 2 fatores, ou pode colocar 3, que geraram um grande transtorno no mercado. Primeiro, a pandemia. Segundo, o aumento da oferta. O aumento gerou a queda dos preços. E terceiro, a disparada do GPM em relação à inflação oficial do Brasil. E isso tem realmente acarretado muitos conflitos no mercado. E, doutor Kenny, olha, sobre isso ainda, essa situação ela gerou muita polêmica nos julgamentos de ações revisionais, não é isso? De aluguel? As ações revisionais de aluguel? Com certeza. Com certeza. Por favor. Com certeza. Que eu vejo na prática o juiz, né, o judiciário, ele não é especializado na imobiliária. Então, cabe aos advogados levarem para o magistrado a situação que é inédita. Então, o ponto básico é que o judiciário está habituado àquela questão. Se há um acordo, conta-se 3 anos a partir do acordo.
Mas no caso da pandemia, isso não pode ser analisado de maneira tão simplista, de maneira tão absoluta, porque na prática, a ideia do legislador, né, da Lei Clinato, a Lei Clinato 91, a lei muito bem elaborada, prevê um desequilíbrio do preço em função das variáveis, porque no Brasil não existe índice de locação, né? O GPM, o Índice Geral de Preços, tanto é um fato interessante que eu tenho um artigo meu no BDI, que eu explico em relação aos índices, que o GPM não é um índice exclusivo. E na prática, eu quero frisar que dentro do GPM, o que afeta, o componente do GPM de aluguel, não chega a 2%. Então, 98% do GPM tem nada a ver com aluguel, como os outros índices também, IPCA e INPC. Está ligado mais a combustível, alimentos, né, transporte, e a série de fábrica, vestuário. Então, esses elementos têm um peso muito maior do que o aluguel. Então, o aluguel, repetindo, ele não representa nem 2% da apuração dos índices de inflação no Brasil. Então, na prática, o Plano Real, ele possibilitou a total liberdade de escolha dos índices. O contrato de locação pode ter mais de um índice, não tem nenhum problema. O Plano Real permite isso. Não há nenhuma ilegalidade. Agora, por outro lado, não existe índice específico de aluguel. Então, a Lei Clinato, de maneira muito inteligente, prevê que após 3 anos, né, é normal ter uma variação de mercado, uma série de circunstâncias, em função do índice, que não é um índice específico de locação. Então, na prática, o que eu vi de maneira muito preocupante é, às vezes, o inquilino entrando com ação revisional, o locador, o advogado locador, colocando que houve um acordo, esse acordo, repito, eu considero que não há acordo que vai impedir revisão do aluguel, porque é um acordo pontual, um acordo inesperado, feito até com uma carga emocional, um grande desconhecimento da situação que o Brasil e o mundo está passando ainda, e um fato que eu quero ressaltar também, que muitos, né, acordos foram até cuidadosos em manter o valor legal, ou seja, o aluguel era R$10.000, dá um desconto de 6 mil. Então, dá um desconto, paga 4, mas mantém o valor legal de 10 mil para ter o reajuste futuro em cima de 10 mil. A maioria dos acordos, o locador, a imobiliária, teve esse cuidado de colocar o valor integral. Agora, teve situações de shopping center que o pessoal manteve o índice legal, mas fez um recibo a menor. E, às vezes, o uso desse expediente recibo menor para confundir o magistrado, falando que houve acordo que veio a restabelecer o novo preço do aluguel. Na prática, na grande maioria dos casos, isso não aconteceu. Então, é importante que o Poder Judiciário analise isso com muito critério, de maneira específica, em função da pandemia, se o preço que está sendo cobrado hoje realmente está dentro do preço de mercado, porque, na prática, se o locador deu um desconto provisório, esperando que a pandemia fosse ser erradicada em 3, 4, 5 meses, e agora mudou de ideia, está cobrando um preço até acima do preço de mercado, situação essa que passou a ser mais comum, em decorrência, repito, do GPM, que está a mais de 30% aos 4 meses, né? Está 30%, 33%, agora está 37% ao ano. Então, na prática, é fundamental que o magistrado deixe a ação transcorrer, né? Nomeie o perito judicial e, nessa perícia, apurar qual é o preço de mercado. Então, eu acho que há uma grande confusão, né, no mercado imobiliário em relação às revisionais de aluguel, em decorrência daquela visão rotineira, né, de que o acordo só era feito quando convinha ambas as partes para manter um novo preço por 3 anos. Então, quero frisar que isso não aconteceu, né, no nosso Brasil de 2020 para cá. Então, até 2019, inclusive, já havia uma crise econômica que havia descontos provisórios nas locações. Mas 2020 realmente foi um ano traumático, né? E que vejo que houve grande boa vontade das imobiliárias, dos advogados. Eu até parabenizo os advogados em geral, porque eu nunca vi tanto colega estimulando acordo. Né? Em março, abril, maio de 2020, todo mundo queria fazer acordo, ninguém queria demandar. Então, a própria sociedade ficou sensibilizada com isso.
E isso o Poder Judiciário tem que compreender que aconteceu, de fato. E tem que analisar a ação revisional com muito critério para não definir uma revisão que é justa. Então, acho que o magistrado vai agir com muito mais poder de acerto, visando, inclusive, a própria justiça, né? Se permitir a perícia e apurando que o preço está acima do preço de mercado, que restabeleça o preço de mercado de maneira a evitar que qualquer das partes leve vantagem. Ou seja, que eu defendo, o inquilino tem que pagar o índice, pagar o reajuste, está dentro do preço de mercado. Então, se superou o preço de mercado, que se permita a revisão. Da mesma forma, o locador tem o direito de receber o preço do imóvel dele dentro do preço de mercado. Então, se por acaso, né, superou o GPM, superou o preço de mercado, não é correto que a lei venha impedir a revisão para que o locador venha obter vantagem indevida. Então, eu entendo que essa parte tem que haver uma certa sensibilidade. Não estou te ouvindo, Júlio. Ô, Júlio, você está sem som. Agora, isso, voltei. Doutor Kenny, então, sobre o perito judicial, na abordagem, no trabalho dele, ele vai ter que avaliar o preço de mercado praticado atualmente, certo? Um dos parâmetros seriam os índices. Outro parâmetro seriam imóveis próximos com similaridade. Como que esse perito ele pode chegar na conclusão de que aquele valor de aluguel ele está acima do praticado, sendo que os vizinhos praticam acima? A minha pergunta, na verdade, é: qual a sugestão, dica que o senhor dá para esse perito, para esse locatário que quer baixar o valor do aluguel, para esse locador não perder o locatário? Como que isso pode funcionar na mediação, digamos? Basicamente, primeiro, bom senso, né? Tem que compreender as regras do mercado. Segundo, Júlio, é colocar um ponto básico. Quem é que estabelece o preço de mercado? Não é proprietário, locador, não é imobiliária e nem inquilino. E um detalhe, os índices, inclusive, eles resultam num valor, mas não quer dizer nada com o preço de mercado, porque o índice ele é geral, né? Ele é amplo. Então, o que vai ser colocado como base para negociação, que pode o inquilino fazer a pesquisa, ou o locador, ou o perito vai pesquisar, realmente, você colocou muito bem, vai se basear em preços de imóveis semelhantes, agora vem, que estejam vazios. Então, é um fato interessante, pega um shopping center que está com os preços completamente inflados, né? E o perito for fazer a avaliação do shopping da loja, baseado nos vizinhos que estão ocupados com aluguéis altíssimos, realmente vai prejudicar o inquilino, não tem a menor dúvida. Então, cabe ao perito ter o direito de verificar as negociações recentes do shopping com o mercado hoje vazio, que o grande parte dos shoppings estão com muitas lojas, o mercado mudou completamente. Então, tem que basear no preço do imóvel vazio. O que é o preço de mercado de imóveis em geral, residenciais, comerciais? São aqueles preços de imóveis que estão vagos, disponíveis para locação, nas imobiliárias, na internet. Então, o que acontece? Quanto é que vale o imóvel? Não vale o preço que o locador quer, não vale o preço que o inquilino quer pagar, vale o preço que ele consegue encontrar no mercado. Então, o mercado ele se ajusta a uma lei incontestável, que é a lei da oferta e procura. Então, quanto maior o volume de imóveis, quanto mais pobre a população, porque a população empobreceu com a pandemia, isso é fato. Então, não há como praticar preços que vinham sendo praticados em 2019. Não tem jeito. Né? Então, o mercado se adapta com muita facilidade. E as imobiliárias são extremamente profissionais para analisar, balancear a oferta e procura e colocar preços de acordo com o que o mercado pode vir a pagar. Então, na prática, quanto é que vale imóvel? Ele vale os preços praticados dos contratos novos que estão sendo fechados. Então, é importante até que, no caso do shopping center, por exemplo, o juiz determine, né, dê poderes para o perito verificar toda a documentação, todo o fechamento de lojas que são alugadas agora. Porque o mercado agora que estabelece o preço justo. E, às vezes, buscar
pesquisar imóveis já ocupados com preço inflacionado também, vai gerar uma distorção na avaliação do perito. Então, o perito ele tem liberdade, autonomia, e determinando o caso concreto, ele tem que ter até um apoio judicial para ter acesso. Só para frisar um ponto interessantíssimo. Um dos maiores desafios para fazer uma perícia judicial é de antenas de telefonia. Não tem telefonia, ninguém no mercado vai alugar telhado, vai alugar pedaço de lote. Então, o juiz tem que dar uma ordem, uma determinação para a empresa de telefonia abrir todo o cadastro do perito. O perito pesquisar de forma livre todos os contratos daquela região, daquela cidade, daquela região ali, para que o perito possa fazer uma avaliação. Porque se for esperar que a companhia de telefonia, que tem milhares de contratos, se for esperar que a direção do shopping center tem 400 contratos, vai fornecer os contratos razoáveis, não, vai colocar os mais baixos, no caso do shopping, o mais alto possível. E no caso da companhia de telefonia, vai fornecer para o perito os aluguéis mais baixos possíveis. Né? Então, na prática, esse perito tem que ter muita autonomia e poder de acesso à documentação desses locadores, em especial shopping centers, ou no caso, as companhias de telefonia, para que possa vir a fazer uma perícia adequada, justa, de maneira a proteger o locador e o inquilino de qualquer valor desequilibrado. O valor correto de mercado tem que ser apurado com muita técnica para que a ação venha a ter seu objetivo atingido, ou seja, manter a locação com preço justo. Doutor Kenny, olha, é pertinente, mas a gente tem que fugir um pouquinho do nosso script. Mas no início o senhor falou que os locadores concederam um desconto em percentual para os locatários e depois eles pegaram o valor cheio e reajustaram no IGPM absurdo que nós temos aqui, tá? Então, as perguntas que mais estão aparecendo aqui é o seguinte: Dr. Kenny, existe um piso, existe um percentual a ser dado de desconto? E não seria mais importante para o locador, nesse momento de pandemia, manter o locatário? Ou seja, dar um desconto um pouquinho menor ao invés de reajustar o IGPM, mesmo que o IGPM conste no contrato de locação? É uma pergunta bem interessante e realmente pertinente, porque o assunto é muito complexo. Primeiro ponto, o fato, no Brasil, mais de 80%, 90% em média aí, são locadores que têm apenas um imóvel. No nosso país, nós sabemos que aposentar pelo INSS é muito baixa a renda. Então, grande parte da população, né, às vezes, completa esse valor de aposentadoria com um aluguel. Repito, quase 90% aí tem um imóvel apenas. Então, esses locadores são muito acessíveis, né, nesse aspecto. Segundo, como eu falei anteriormente, há uma grande boa vontade do mercado em negociar. Isso aconteceu de forma vasta, ampla, e graças a Deus. E um fato interessante, Júlio, eu gravei para a TV Justiça, né, agora essa semana, e fiquei muito feliz de saber que houve redução dos despejos, relações de despejo. Então, foi uma pesquisa que foi feita nos tribunais, há uma redução dos despejos. Por que isso? O pessoal está mais acessível. Agora, tem um outro lado, gente. Qual que é o outro lado? São os imóveis comerciais, né? São os imóveis que o inquilino, às vezes, fez obras de reforma, obras de adaptação, instalações caras. Tem inquilinos que alugam terrenos e constroem os terrenos. Aquela locação beach suite, né? Aquela locação específica do supermercado. Beach suite, né? Que é a locação em que a pessoa ela faz a construção para o inquilino, contrato de 10, 20 anos, que o rompimento desse contrato, a multa, de acordo com a lei, mudança da lei de recente, pode ser até o preço de todo o contrato, a locação especial para o uso específico, ela permite uma multa altíssima. E tem inquilinos que, às vezes, se sair daquele ponto comercial, ele pode quebrar, né? Porque aquele ponto é fundamental para a sobrevivência do negócio dele. Então, há situações, sim, que o locador, às vezes, ele percebe que aquilo para o inquilino é essencial, que não consegue mudar do imóvel, não é? Tem lá uma instalação, um equipamento
caríssimo, um hospital, né? Um hospital, para ele mudar, é muito difícil, né? O supermercado, às vezes, ele teve um investimento de câmara frigorífica, obras caríssimas. Aí há a situação, sim, no nosso país, de locadores que, às vezes, ele se aproveitando dessa dificuldade de mudança do inquilino, ele exige, sim, né, o aluguel preço cheio, né? Então, tem acontecido na prática, né? Então, esses inquilinos que investiram no ponto comercial, ele é fundamental, pagar luvas, né? Tem inquilino que pagou aí 1 milhão, 2 milhões de luvas naquele ponto comercial. Então, ele fica numa situação muito difícil de conseguir outro local e perder tudo que ele investiu naquele ponto. Então, nesse caso, vejo situações em que o inquilino ele tem sido penalizado com a cobrança acima do preço de mercado. Agora, já no residencial, é muito fácil, né? A pessoa já não gasta muito dinheiro no residencial. Ele muda com facilidade. Se a pessoa perdeu a capacidade de pagamento, o locador não quer negociar, ele muda com mais facilidade. Mas imóveis comerciais, dependendo da obra que foi feita, das instalações, do investimento, o inquilino realmente ele fica acuado, com grande dificuldade em mudar de imóvel. E nesse aspecto, doutor Kênio, as imobiliárias, aqui, pelo menos em São Paulo, a gente nota algumas, não são a maioria, claro, porque a gente não tem pesquisa sobre isso. Mas veja, a imobiliária também não quer perder o percentual dela, né? O senhor comanda uma imobiliária muito forte aí em BH, então, como que isso pode gerar negócios no momento de pandemia, sabendo que as imobiliárias perderam imóveis, que pessoas saíram dos imóveis, que locadores não conseguem locar o seu imóvel? Como que funciona isso para não haver perda para o locador, o locatário e o administrador desse imóvel, a imobiliária? Como que isso funciona? Que dica o senhor pode dar? Claro, a imobiliária, né, mexe com isso. A Caixa Imobiliária neste mostra tem 50 anos, vai fazer esse ano agora. Então, a gente trabalha com isso. O que a imobiliária visa? O imóvel ocupado. A função da imobiliária é proteger o locador, reduzir o risco e criar uma situação de melhor rentabilidade. O imóvel vazio não gera lucro para ninguém. A imobiliária perde a comissão, o locador perde a receita, o locador passa a assumir, inclusive, um risco de invasão, o risco de pagar cota de condomínio, IPTU, e perde a receita. E a relocação hoje é muito mais difícil do que anteriormente, porque houve também, repito, né, fechamento de milhares de empresas. E outro fato, né, Júlio, quero colocar que também houve uma redução da abertura de novas empresas. Você abrir empresa hoje no Brasil, com a pandemia, afastar as pessoas de circularem no dia a dia, né, o movimento todo caiu. E outro detalhe interessante. E também a burocracia, viu, doutor Kênio? Não se esqueça. A burocracia é outro fator também, né, gente? Um fato que ninguém pode deixar passar em branco. A população perdeu um pouco o hábito de... Não, eu tenho até dó a gente de viagem, né? O pessoal parou de viajar, quer dizer, as viagens de negócio, né? Então, as pessoas estão ficando tudo mais em casa, o home office, né? As pessoas estão trabalhando em casa. Então, eu vejo com muita preocupação as locações e vendas, inclusive, de imóveis comerciais, de salas. Então, grande parte daqueles empresários que trabalhavam em andares, corridos, em salas, passaram a trabalhar em casa. Se a empresa ela tinha lá 400 metros quadrados de escritório, passou a ter 100. Né? Então, houve mudança no mundo que não vai voltar ao que era antes. Né? Então, eu entendo que shopping center, alguns negócios vão demorar 5 anos ou mais para voltar ao que estava antes. Porque as pessoas mudaram o hábito, as pessoas estão trabalhando em casa, né? As pessoas estão viajando menos, né? Aquelas viagens de negócio atrapalharam drasticamente a gente de viagem e também os apart-hotéis, os hotéis. Né? Estou vendo cidades com volume grande de hotéis novos, em função da Copa do Mundo, que estão agora vazios praticamente. Né? A hotelaria, que tinha um percentual de ocupação de 60%, 70%, está com 15% agora. Então, na prática, o que eu vejo é o seguinte: o locador ele tem que ter uma visão ampla, se não dominar a matéria, ser bem assessorado,
para segurar o inquilino. Agora, logicamente, o inquilino tem que pagar aluguel. Então, eu vejo situações em que há uma grande boa vontade em ambas as partes, né? Eu vejo as imobiliárias fazendo um esforço para evitar a inadimplência, o locador flexibilizando o preço do inquilino, até que ele recupere o fôlego. E vejo que isso é a regra, tá? Então, o que eu percebo com muita felicidade são as pessoas agindo com muita boa-fé, com muita razoabilidade, com muito bom senso, com uma vocação para viabilizar a manutenção da locação. Agora, quando o locador, às vezes, não se importa em perder o inquilino, né, como acontece aí em alguns casos, aí realmente o inquilino passa a ter uma grande dificuldade. E alerto, né, as pessoas aqui, se perderem a capacidade de pagamento, desocupe o imóvel. Não permaneça no imóvel pagando um preço acima do preço de mercado, ou que você não suporte arcar. Porque, na prática, eu vejo com muita preocupação aquela aventura das pessoas entrando com ações em juízo, pedindo para o juiz dar o desconto. O juiz, às vezes, motivado, né, pelo drama do inquilino, dá o desconto. Mas eu entendo que é um risco muito grande desses ações, ao final, serem julgados improcedentes e ter uma dívida astronômica para o inquilino pagar, ou até para o fiador. E o fiador pode já perder a sua propriedade, a sua moradia, em função de uma aventura do inquilino, em colocar em risco o patrimônio do fiador, que não tem nada a ver com a história. Eu quero frisar o seguinte: eu sou a favor de pagar o preço de mercado, sou a favor da negociação, sou a favor de dar o desconto, sim, para viabilizar a manutenção. Agora, se o locador não pode dar desconto, por algum motivo, não cabe o inquilino correr esse risco. Porque, na prática, a teoria de previsão, o pessoal tem usado muito o artigo 478 do Código Civil, né, que, em função da pandemia, há um imprevisto. Gerou uma dificuldade financeira? Gerou. Só que a teoria de previsão, ela fala que, em função de uma situação que gera vantagem ilícita, exagerada para o locador, ilícita, ou indevida, de maneira, né, que esse artigo, ele prevê o quê? O direito do inquilino, né, vir a romper o contrato em função dessa imprevisão para entregar o imóvel. E na lei do Código Civil fala o seguinte, que caso o locador venha a ser acionado e não queira o rompimento da locação, que ele pode receder. Essa lei, o Código Civil, não prevê a revisão como tem sido pretendida por algumas pessoas. Então, o que acontece? O locador é citado, falando, né, que quer pagar menos, ou que vai perder o inquilino, e a lei, o Código Civil, permite que o locador venha a aderir a uma negociação de livre e espontânea vontade. Mas se o locador não quer negociar, eu acho muito temerário essa ideia de achar que, no final das contas, o Poder Judiciário, os tribunais, o STJ, vai validar essa revisão forçada, sendo que não há essa previsão de imediato, né, no Código Civil. Então, o que eu vejo, vale a lei especial, que prevê a revisão de 3 em 3 anos. E entendo que é prudente, que é correto, que é viável o magistrado, né, os tribunais, flexibilizarem essa questão do desconto, para não impedir a revisão em função de algum desconto que tenha sido concedido em 2020. Então, nesse aspecto, eu quero colocar, validando a lei inclinada, reiterando que está correta a lei, mas criando uma situação de interpretação que o magistrado não venha a impedir, né, que haja a prova pericial para demonstrar se aquele aluguel que foi dado desconto ou que é objeto de revisão está no preço de mercado. Que se estiver acima, a revisão é justa, ela é adequada. Então, esse desconto provisório pode ser interpretado como um novo período de 3 anos para pleitear outra revisão. O senhor está sem som, Júlio. Está sem som. Aqui no nosso chat, Dr. Kenio, eu tenho que me adaptar a essas ferramentas de internet. A gente vem da época do texto, né? Então, a gente acaba se esquecendo, mas vamos nos lembrando. Bom, as pessoas que nos assistem aqui, a Leda, que não disse de onde é, ela está dando boa noite.
ela disse que tem conseguido manter o valor do aluguel por mais de um ano, né? Eu entendo assim. Leda, parabéns, porque isso é uma coisa rara, né? É difícil de acontecer. A GSB, Negócios Imobiliários e Consultoria, está dizendo, tema maravilhoso. E eles dizem que os negócios, que eles vêm procurando interagir com os proprietários sobre as locações para alcançar um meio termo. Eles aplicam 50% do índice de correção, vendo isso como uma forma de equilíbrio. E em alguns casos eles isentam até a correção. Parabéns, GSB, é uma medida assim que realmente ajuda e mantém, como o próprio especialista Dr. Kenio falou, o locatário no imóvel, sendo comercial ou residencial. Também temos aqui a Camila Braiani, através da Vida Imóveis, departamento jurídico, dando boa noite para a gente. Temos o Gilson Tadeu Lima, que fez uma ponderação. Ninguém tem condições de saber qual será o tempo da recuperação da economia, levando em consideração a diversidade dos prejuízos que o vírus causou, que é exatamente, Gilson, o que o Dr. Kenio está explicando. Nenhuma locação pode ter um valor locativo, digamos, que se equipare ao ano de 2019, né? Então, isso é fato, né? É fato, há uma redução. A Mônica Elisa Moro, a minha maior dificuldade está sendo com shopping center. Calma, Mônica, o Dr. Kenny vai falar um pouquinho sobre isso, ele é especialista nisso, tá bom? A Leda respondeu para a gente que ela é da cidade do Rio de Janeiro. A Arione Renner está dizendo, equipe Renner Imóveis de Lajeado, no Rio Grande do Sul, prestigiando a ótima live. Obrigado, Arione. Olha, Dr. Kenio, antes da gente responder a Mônica sobre o shopping center, eu quero que o senhor comece a colocar o dedo na ferida, tá bom? Vamos entrar na política, vamos falar dos projetos de lei, o que o senhor pensa, os projetos que estão na Câmara dos Deputados, o que o senhor pensa a respeito disso e, principalmente, Dr. Kenio, a sua visão, seus apontamentos para uma solução melhor. Por favor. Então, colocando um ponto que a nossa internauta frisou aí, o shopping center ele tem uma visão muito mais financista. Não tem visão nenhuma de viabilizar, né? Cobram taxas altíssimas de condomínio, não prestam conta. No fato, né, gente? De acordo com a lei Pinato, o shopping center teria que prestar conta para a associação dos lojistas ou para o inquilino a cada 60 dias, né? Porque é um dono só. Então, está lei Pinato isso, está desde 91. Eu não sei por que o pessoal não faz isso, mas se pegar as contas do condomínio do shopping center, elas não fecham. Pode ter certeza. Inclusive, um fato que eu quero colocar, que tem muitos shoppings que estão com lojas vazias. Quem paga o condomínio de uma sala vazia, de um apartamento vazio, é o proprietário. Se o shopping tem lojas vazias, quem tem que arcar com esse ônus do condomínio é o proprietário. O que eles fazem? Restribui o custo do condomínio para a loja que está ocupada. Isso lesa o inquilino, né? Então, uma série de ilegalidades em shopping centers que eles não suportariam uma auditoria nas contas. E as empresas que fazem auditoria de shopping center são empresas ligadas ao shopping. Então, a auditoria ela é maquiada. Outro fato interessante é isso. Então, pode reparar que se pedir para o shopping abrir as contas, é um Deus nos acuda. Eles não deixam a documentação porque a conta não fecha. Um ponto interessante, né, Júlio? Colocar em shopping, o valor do condomínio no Brasil é 4 vezes mais que nos Estados Unidos. Engraçado, né? Onde o obra é mais barato e o condomínio aqui é uma coisa astronômica que supera o preço, né? Lá no norte-americano, no Canadá, que tem uma mão de obra muito mais bem remunerada do que no Brasil. Em relação à questão dos projetos de lei, eu quero frisar que tem um projeto 1026, esse projeto 1026 foi anexado o 1225, 1447 e 1538. Então, tem 4 projetos anexados ao 1026, que, na prática, esses projetos estão na Câmara Federal, eles visam o quê? Impedir a aplicação do GPM, né? Tem projetos que colocam o seguinte, que o índice oficial de aluguel no Brasil vai ser só IPCA, mais nenhum. Um grande equívoco, porque não existe índice
específicos de mercado imobiliário, nem de venda e locação. Isso não existe. Segundo, quero frisar que o IPCA, em determinados anos, ele teve uma variação maior do que o GPM. Inclusive, em 2009, teve época que o GPM ficou negativo e o IPCA positivo. Então, teve alguns anos que o IPCA, repito, superou o GPM. Então, a questão é que todos os índices são voláteis. Todos os índices, eles variam de tempos em tempos. E nada de achar que o IPCA vai ficar sempre mais baixo do GPM, que isso é uma inverdade. Só pegar a internet, olhar os índices, que vai ver que há períodos que o GPM ficou abaixo do IPCA e do INPC. Outro fator interessante, tem projeto que coloca que o contrato vai ser respeitado, o GPM, aí vem, Júlio, desde que não supere o IPCA. Isso fere o ato jurídico perfeito. Né? O artigo 5º, né? O parágrafo 36, lá coloca, o inciso, né? Coloca lá a questão que nenhuma lei pode ferir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, e o direito adquirido. Então, em termos constitucionais, você criar uma lei nova hoje que venha a demonizar o GPM é completamente inconstitucional, porque o contrato está em vigor, e tem no Brasil milhões de contratos, em que esses contratos, grande parte, são reajustados pelo GPM. Isso consiste em ato jurídico perfeito. O locador tem o direito de aplicar o GPM, porque está previsto na lei. O Plano Real prevê essa liberdade de aplicar qualquer índice. E se houve uma combinação entre locador e locatário em relação aos índices, esse índice está previsto de GPM no contrato, esse índice é legal. Não existe lei que possa vir a ser aprovada que tenha força de restringir a aplicação do GPM. Então, são projetos de lei que pecam por ser inconstitucionais essa base, esse princípio. Nada impede, que pode ser legal nesse aspecto, criar uma lei falando que vai ser só NPC. O reajuste do aluguel pode daqui para frente. Só que vai ser lamentável, né? Repito, porque os índices variam, são voláteis, de acordo com a sua composição. Outra situação é criar uma lei daqui para frente, né? Que venha criar lá um limite de um índice para outro, daqui para frente, pode acontecer. Como ocorre no dia a dia com os contratos habitacionais, em que a Caixa, né, delegado do governo federal, o governo cria uma lei nova, vai ser aplicado os contratos mutuários daqui para frente. O contrato mutuário para trás está valendo. A lei nova não altera o contrato anterior. Isso é princípio constitucional elementar. Então, me gera muita preocupação essa situação desses projetos estarem já avançados, em caráter de urgência, com essa base de entendimento de impedir a aplicação de índice que já está contratado. Então, eu entendo que isso vai gerar milhares de demandas e vai insuflar uma guerra entre locadores e inquilinos. Isso não é saudável, vai piorar a situação. Em função disso, dessa dificuldade de compreensão dessas regras, né, eu fiz um projeto de lei, redigi um projeto de lei junto com o senador Carlos Viana. Esse projeto é o 1723/2021. E esse projeto aqui, qual que é a base nossa? Esse projeto da Câmara Federal visa o quê? Criar parágrafos, normas, ligados ao artigo 18. O artigo 18 fala em relação à liberdade de contratar o preço do aluguel. Já o projeto que nós elaboramos, 1723, só clicar na internet, está lá, ele visa acrescentar parágrafos no artigo 19, outra base. Artigo 19, que fala que a cada 3 anos, o inquilino ou locador pode vir a pedir revisão do aluguel se estiver fora do preço de mercado, né? Pedir a revisão. Agora vem. Só que nós criamos a regra, viu, Júlio, de criar a revisão emergencial. É uma revisão que vai ser possível se acontecer epidemia, pandemia, uma catástrofe, um desastre ambiental, como aconteceu com o Brumadinho. Então, doutor Kelly. Oi. O senhor falou que o senhor criou a revisão emergencial. Esse projeto de lei 17.3, eu redigi o projeto e juntamente com o Carlos Viana, o senador.
Então, nessa revisão emergencial, nós criamos os parágrafos, né, do projeto, visando o quê? Mantém a lei Plinatra, artigo 19, a base trienal, só que tem uma questão. Não vou discutir o Código Civil do artigo 478, que é lá a teoria da previsão, mas está ligado para romper o contrato. Outra coisa. Vamos criar, então, uma revisão emergencial. O legislador da lei Plinatra, que é muito sábio, né, ele criou essa revisão prevendo o quê? Oscilações que acontecem de tempos em tempos, num período de 3 anos, que é muito razoável. Inclusive, quero frisar que na lei 6679/79, da lei Plinatra, a revisão era 5 em 5 anos. Então, reduziu em 91 para 3 anos. Agora, um fato. Alguém poderia prever um rompimento das barragens, né, da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, em Mariana, que gerou um desastre ambiental naquela região? Então, onde teve aquele desastre ali, as pousadas, as casas comerciais, restaurantes, foram drasticamente atingidos, ficou vazio. Então, quer dizer, criamos, né, um projeto de lei visando o quê? Quando acontecer um desastre, uma pandemia, uma epidemia, uma situação de catástrofe, né, os imóveis que estão naquela região que foram atingidos por esse fenômeno, né, vamos colocar lá Mariana, estourou a barragem. Então, aquela região que foi atingida, poderá o inquilino ou locador pedir a revisão do aluguel. Essa revisão, quem vai colocar o preço? Não vai ser o locador, não vai ser inquilino, nem imobiliário. Então, se o mercado daquela região, o aluguel caiu 70%, vai cair. Então, o que vai apurar isso é o perito, fala só, nessa região, realmente ficou inviável uma locação de X, vai ter que baixar para tanto. Então, é uma possibilidade legal, uma autorização, que visa impedir, punir o inquilino com o pagamento do aluguel que está impossível de ser obtido renda. Como é que vai trabalhar? Imagina que quem tinha uma pousada, quem tinha um restaurante naquela região que foi atingido com o rompimento da barragem. O aluguel caiu. Mas não caiu, não foi para o inquilino, não, caiu para o locador também. Porque se ele estivesse com o aluguel vazio, ele não alugaria. Então, criar uma situação de permitir que seja aplicado de imediato um preço justo. Um fato interessante. A lei fala também, né, o projeto de lei, que vai ser permitido o inquilino entrar com essa ação depois de 3 meses de afetar a região. Não é que afetar a região de 1 semana, 2 semanas, não. Depois de 3 meses, e depois dele tentar fazer um acordo com o locador. Então, são 2 parâmetros. A gente não está aqui querendo criar uma situação de qualquer situação emergencial vinha a permitir uma revisão de imediato. Passou 3 meses, afetou o mercado, e o inquilino locador não conseguiram chegar no acordo, aí sim poderá o inquilino entrar com a petição em juízo pedindo a revisão emergencial. E um fato que a ideia do projeto que eu tive seria até um laudo técnico, um laudo simples no corretor de imóvel, 3 laudos, né, para apurar isso. Mas no Senado, eles preferiram colocar a perícia. Quando eu falei o laudo simplificado, que é mais barato. E por que eu preferi esse laudo simplificado no início? Porque pode ser feita a pesquisa com 3 imobiliários, corretores de imóveis, são pessoas especializadas, corretores, são técnicos, e o juiz pode deferir aquela liminar, e caso o locador venha a discordar, aí sim, faz a perícia. Que a perícia é muito mais cara, mais complexa. Então, a ideia inicial que eu como advogado da área, tive, de fazer esse laudo inicial mais simples. Mas no Congresso, lá no Senado, optaram para colocar a perícia. É muito razoável, não tem a menor dúvida. Agora, qual que é a ideia desse projeto? É a partir do momento que o locador souber que vai ser permitida a revisão de imediato para impedir uma cobrança injusta, vai estimular o acordo. O laudo simplificado, ou no caso dos corretores, isso estimula o acordo e reduz o custo para o inquilino. Então, eu quero frisar que a ideia do projeto, número 1723, é estimular o acordo. Como é que eu estimulo o acordo? Com uma lei
que impeça que qualquer das partes leve vantagem. Então, um projeto que estimula o quê? A honestidade, que estimula o bom senso, que estimula cobrar o que vale, e que estimula o inquilino pagar o que é correto. Então, esse projeto ele visa a evitar o rompimento do contrato e criar uma situação de se pagar o preço adequado, de acordo com o mercado. Olha, doutor Kenny, eu vou pedir para a Rebeca, nossa produtora, ela deixar disponível o projeto de lei 1723, tá? Aqui, para que as pessoas tomem conhecimento e fomentem isso, aumentem isso, compartilhem isso, para que realmente as locações possam ser mais justas, como o senhor bem colocou, tá bom? Agora, desde quando o senhor vem brigando por esse projeto de lei 1723? Já tem um tempinho, né? Porque, inclusive, o senador Carlos Viana, ele recebeu a nossa ideia com muita boa vontade, né? Então, já tem alguns meses que eu já estava discutindo isso no próprio BDI, no Boletim do Direito Imobiliário. Tem artigos meus falando sobre essa questão que a pandemia está estimulando conflitos que podem ser solucionados com bom senso. E, logicamente, que o bom senso é muito relativo. Então, nada melhor do que uma lei ágil, uma lei prática, uma lei eficaz, para estimular a pessoa a pensar. Até mesmo para o advogado, para o dono da imobiliária, sensibilizar o locador. Falar assim, locador, se você não cobrar o preço justo, vai ter uma demanda judicial, vai gastar com o advogado, a perícia é cara, no final das contas, tem uma sucumbência, quem perde a ação tem a sucumbência. Então, a sucumbência é um negócio muito bacana. Por que eu gosto da sucumbência? Eu acho bacana porque a pessoa pensa antes de criar uma aventura jurídica. Então, vai analisar o custo. Então, essa lei, vindo ser aprovada, né, permitindo a revisão de imediato, quando acontecer uma situação, né, com a catástrofe, uma epidemia, isso vai estimular uma maior harmonia no mercado imobiliário. Porque o legislador, quando criou a lei Inclinato em 91, ele reduziu o prazo para 3 anos, ninguém poderia imaginar que uma situação, né, drástica como está acontecendo. Então, na prática, eu acho que o bom da lei é criar uma situação de evitar que qualquer um leve vantagem, evitar o enriquecimento sem causa, evitar uma situação de, às vezes, o locador, por ser uma pessoa assim, que não compreenda que a inflação é volátil, não compreenda essas variações, esse locador, às vezes, ele é inflexível, até por falta de compreensão. A verdade é essa. Então, tem situações que, tendo alguém mostrando a lei para ele, bom, você vai ter um ônus com essa demanda, você vai perder essa demanda em função de uma cobrança acima do razoável. Da mesma forma, acontece com o inquilino. Né? Se o inquilino perdeu a capacidade de pagamento, ele não tem o direito de falar que não quer pagar aluguel, ele não tem o direito de penalizar o locador. Se ele perdeu a condição, que é lamentável, que é muito triste, ele tem que entregar o imóvel e alugar outro mais barato. O que não pode fazer é insistir em ficar no imóvel o qual ele não tem recursos para pagar o preço justo. Porque se ele insistir numa ocupação de forma abusiva, irregular, porque a obrigação básica é pagar o aluguel, ele vai comprometer os seus fiadores. Isso não é justo. Né? E o fiador, geralmente, é uma pessoa que confia muito no inquilino. Fiança é confiança. Então, ninguém tem o direito de comprometer o seu fiador. Isso é uma coisa inaceitável. Então, a gente prega o que? O bom senso, o respeito ao contrato, e esse projeto nosso, ele não vai criar qualquer empecilho, qualquer afronta a nenhum contrato. Né? As pessoas vão continuar com os contratos em pleno vigor, podendo aplicar os índices naturalmente, sem qualquer restrição. Agora, o único ponto que eu quero frisar, o GPM está altíssimo. Sim, está completamente fora da curva, está completamente, né, sem qualquer vínculo com a inflação geral das coisas, mas na prática existe o GPM. O GP está 37%, o GP está 33%. Agora, um fato interessante, eu quero frisar aqui, Júlio, é o seguinte, tem situações em que o aluguel está lá R$1.000, vai aumentar 37%, vai para 1.370, está alto. Só que ele vale 1.800. Então, é direito do locador aplicar o índice total. Porque ele aplicando o índice todo, ele ainda está prejudicado com o preço abaixo do preço de mercado. Então, eu acho um absurdo criar uma lei
que falando que seria o problema o GPM. O problema não é GPM, o problema não é IPCA, nada disso. O problema é não permitir a aplicação de um índice que venha a dar garantia do aluguel injusto. Se superar o preço de mercado, em função da pandemia que aconteceu, permitir a revisão do aluguel para evitar o abuso. Então, eu acho que os projetos que estão na Câmara Federal são projetos muito bem intencionados, mas eu entendo que a gente botar a culpa no GPM não vai resolver, não é isso. Porque, inclusive, vou imaginar que a gente proíba a aplicação GPM de 37% e vai aplicar só 7% de acordo com o IPCA. Então, o aluguel que está 1.000, que ia passar 1.370, ele vale 1.800. Aí vai colocar 1.070, que vai aumentar só 7%, vai lesar ainda mais o locador, o qual não tem culpa da inflação. Então, o problema não é demonizar ou extirpar o índice, é evitar a aplicação que venha gerar uma situação de desequilíbrio, que se gerar desequilíbrio, assim o preço do mercado, que se permita a revisão de imediato. Doutor Kênio, o seguinte, o que o senhor tem como um certo... o que o senhor tem como senso, assim, esse projeto de lei, ele pode ser aprovado a curto prazo? Tem um apoio grande dos deputados, dos senadores? Isso... O projeto está no Senado, né? Tem um projeto da Câmara Federal dos Deputados que estão mais avançados, mas eu espero que haja uma reflexão em relação a isso, porque a ideia não é criar roda, né? A ideia não é vaidade, a ideia é simplesmente assim, criar uma solução rápida, porque quanto mais tempo demora, pior vai ficar o cenário imobiliário, vai aumentar as desocupações, vai criar situações de inadimplência, aí sim vai comprometer fiadores com a sua casa própria. Então, eu entendo, Júlio, que é perfeitamente possível esse projeto de ser aprovado com maior rapidez, até o MP, talvez lá o governo federal, verificando a situação e constatando que o projeto, modéstia à parte, é perfeitamente, né, tecnicamente, não tem nenhum reparo. E um detalhe que eu acho importante é criar uma situação de pacificar as relações, criar uma situação de manter a segurança jurídica. Então, esse projeto 1723, eu peço, né, aos internautas, às pessoas aí que puder acessar o site do Senado e apoiar o projeto, é muito importante, porque esse apoio estimula, né, a tramitação mais rápida do processo, do projeto, no caso. E o fato que eu quero ressaltar é que nada impede que o governo federal, o Poder Executivo, venha analisar essa situação, até mesmo com uma MP, nesse aspecto, eu posso, assim, com a certeza, né, sem querer ter qualquer ilusão, que esse projeto seria facilmente, um MP, e seria aprovado pelo Congresso com total tranquilidade, porque não há onde contestar um projeto que visa a garantir o contrato, respeitar as normas legais e evitar que alguém venha se locupletar. Esse é o ponto-chave. O projeto protege o locador, protege o inquilino, estimula a pacificação do mercado e vamos colocar o seguinte, e evita aquele casuísmo, né, que a gente viu no Brasil, de anos atrás, teve governos, né, antigos que criaram uma norma assim, Júlio, o presidente na época falou assim, a partir de hoje o aluguel vai subir só 70% do IPCA. E que tem inflação para todo mundo, mesmo para o locador. Então, criou aquelas regras, né, de governo, os planos econômicos altamente, eu colocar assim, infelizes, que reduziu o direito do locador para beneficiar o inquilino. E que coisa mais triste, porque afastou o investimento, as pessoas pararam de comprar imóveis para locação e, automaticamente, com menor oferta, aumentou o preço do inquilino. Todo mercado que você protege em excesso, você afasta o investimento. Então, nada melhor do que uma proteção equilibrada, uma proteção respeitosa, que não venha prejudicar nem o inquilino, nem o locador, que tenha como parâmetro o preço de mercado. E quem controla o mercado? Ninguém. O mercado imobiliário é pulverizado. Não existe um setor, a Caixa Federal,
né, com financiamentos. Não existe ninguém no Brasil, no mundo, no Brasil, que possa vir a controlar o mercado imobiliário, que ele é totalmente pulverizado. Não tem um grupo de construtoras que vai lançar milhares de imóveis para afetar o mercado. Nem o Minha Casa Minha Vida afeta o mercado. Né? O mercado continua o mesmo, porque ele é totalmente desregulamentado, totalmente pulverizado, e é um mercado astronômico. Ele é grande demais, por isso que ninguém consegue controlar, a não ser uma lei incontestável, irrevogável, que é a lei da oferta e procura. Então, nada melhor que deixar aí fluir o mercado, porque o mercado se autorregula de maneira extremamente eficiente. Exato. Irrevogável e irretratável. É isso? Concordo. Isso não tem nada mais justo do que o mercado em relação à área imobiliária. Porque é impressionante, né? Como teve N períodos no Brasil e sempre o mercado flui normal. E o fato que eu quero ressaltar, eu como colaborador de anos do BDI, né, eu fico muito feliz que tem artigos meus, na época da lei de Pinato, que o pessoal criou a lei anterior, a 6679, 79, e cometeram a infelicidade de proibir a denúncia vazia. Então, o imóvel residencial não tinha denúncia vazia. Tinha locador proprietário que queria pedir imóvel para a filha morar para casar, ficar 4 anos de juízo, 4 anos para conseguir a posse do imóvel para o filho morar. Até após o próprio. Então, essa lei 6679 cometeu essa infelicidade que afastou o investidor do mercado imobiliário. Aí, quando veio o governo Collor, né, ele nomeou uma comissão de especialistas fazer a lei atual, a 8245, e eles permitiram a dança vazia, né, permitiram um contrato igual superior a 30 meses. E Aliás, a Lei 8245 contou realmente com uma comissão de especialistas. Pessoas do mercado, advogados, né? O doutor Silvio Capanema, que Deus o tenha, com a pessoa que eu admirava muito, e né, eu tinha muito contato com o doutor Silvio Capanema. Ele foi um dos mentores da lei, e uma pessoa altamente capacitada, esse grupo de juristas. E um fato interessante é que aquelas pessoas que eram contrárias à volta dos fazia, vai encher despejo, não sei o quê, o inquilino ficar na mão do locador. Gente, a lei tem 20 anos. Praticamente acabou os despejos motivados. Né? O inquilino tem segurança, contrato 30 meses, só que na realidade, as locações perduram por 5 anos ou mais. Então, não interessa ao proprietário, não interessa ao imobiliário, despejar inquilinos, nunca existiu. A não ser na cabeça das pessoas que tinham uma visão completamente distorcida da realidade. Então, veio a lei 91, com o retorno do esvazia, e o dragão do esvazia nunca existiu. Essa previsão de que haveria retomadas de imóveis, essa previsão, ela era uma ilusão. E, na prática, vimos as locações fluindo naturalmente, por 30 meses, locador dando liberação com 12 meses, porque queria ficar um tempo menor. Então, há uma relação extremamente saudável, e a denúncia vazia, praticamente, não é utilizada, porque o locador quer imóvel ocupado, quer imóvel rendendo. Imóvel vazio não dá renda. Agora, cabe ao inquilino pagar em dia, cabe ao inquilino pagar o preço justo, porque ao locador interessa uma situação de pacificação. Então, quero frisar que o que eu vejo na prática é isso. A situação que eu quero comparar sobre isso, da desvazia, é do GPM hoje. O GPM hoje está alto, absurdo, mas daqui a pouco vai cair. E pode acontecer de ficar mais baixo que o NPC daqui a 2, 3 anos. Então, isso é cíclico, isso é histórico, e ninguém vai reverter essa situação volátil dos índices. Certo. Doutor Kênio, deixa eu agradecer aqui a participação do Roque Luque, de Aracruz, Espírito Santo. Ele está dizendo boa noite, bom tema. A venda imóveis, eu tenho uma dúvida para tratar com o senhor. O bom senso é a base para administrar a situação, mas ele coloca o seguinte: tem um cliente locador que ficou, que acho que ele quis dizer, fixou o índice, e imagino que não é 5PC, seria o IPC, pelo prazo do contrato de 36 meses? Será que seria isso?
ele pode fixar a revisão, o reajuste do aluguel, qualquer índice, IPC, IPA, INPC, IGP, IGPM, isso é livre. Né? Agora, o que a lei proíbe, viu, gente? Em relação à locação, você não pode usar índice de poupança, poupança tem índice. Você não pode usar a variação cambial, ouro, né? E nem salário mínimo. Você não pode usar isso. Mas os índices oficiais, né? Você pode utilizar de maneira tranquila, que são válidos. E um detalhe, nada impede, não sei se é isso aí que ele colocou, o nosso jornal. Corrigido, doutor Kelly. Ele disse 5, ele quis dizer, o PC quer dizer 5% anual. É ilegal. Viu, gente? A lei proíbe também você fixar índice percentual. Você não pode. Agora, a lei que nada fala, você fixar preço de aluguel é livre. Você pode colocar aluguel de R$ 1.000, depois de 20 mil, depois de R$ 500, é livre. Fixar preço. Preço período. Agora, você não pode colocar aluguel de R$ 1.000 e colocar 5%. É ilegal. Você pode colocar R$ 1.000, escolher o índice que você quiser. Repito, pode colocar salário mínimo. No interior, o pessoal usa isso em seus encontros. É ilegal, não pode. Então, você coloca lá R$ 1.000. Ou pode colocar, olha bem, 1.000 um ano, 2.000 no segundo ano, aumentou 100%. Colocar 100% é ilegal. Mas colocar R$ 2.000, pode. Tá. Depois de 2.000, colocar 5.000, pode. Mas agora, se colocar índice anual, que o Plano Real limita a variação anual, e qualquer índice de inflação, tá ok? A Venda Imóveis não disse de onde é, mas foi pertinente a colocação deles, né? O Gilson Tadeu Lima, de Manaus, nos assiste. Olá, Gilson. Temos o Edilson Gonçalves, da Edilson Imóveis, em São Luís do Maranhão. Temos trabalhado com um desconto de 30% nas nossas locações e não temos inadimplência. Isso vai de encontro ao que o senhor disse, né? Claro, é coisa de bom senso. Diminui, né, a demanda. O Edilson, né? O Edilson, ele colocou essa coisa de 30%, tem imobiliário também, a gente coloca lá, teve prazo de 30%, 20%, 10%, 50%. Quer dizer, é caso a caso, porque cada contrato tem a sua particularidade. Mas eu quero frisar, o que vai levar o locador a conceder o desconto? Se está acima do preço de mercado, né? É correto. Agora vem. Imagina que o inquilino, o aluguel para R$ 1.000, aumentou para 1.370, vale 1.800. Mas, de repente, o inquilino é um excelente inquilino, né? Que o locador quer dar uma oportunidade, ajudá-lo, aumenta 10% só, é livre. Né? Então, às vezes, compensa sim, né? Ser solidário com o inquilino, né? Ser parceiro dele, porque esse período de pandemia, gente, é provisório, não vai perdurar durante muito tempo. E um detalhe importante, né? O Edilson está aí nos ouvindo. Imagina que, de repente, eu tenho um excelente inquilino. Eu não flexibilizo, coloco lá 1.100 para ele. Aí ele vai e muda do imóvel. Aí acaba a pandemia, o imóvel foi fechado 3, 4 anos. Então, de repente, pode ser mais viável, sim, flexibilizar para o inquilino, para que ele venha respirar, né? Porque tem pessoas excelentes, tem inquilinos extremamente corretos, né? Pontuais, que estão passando uma grande dificuldade momentânea e involuntária. Eles não têm culpa disso. Então, eu vejo, sim, tem locadoras, são muito bacanas, que têm conseguido viabilizar um desconto maior, porque tem locador que, às vezes, aquele aluguel não é tão importante para ele naquele momento. Então, eu vejo que cada caso, né, tem uma solução. Então, eu não uso muito esse desconto linear. Eu vejo caso a caso, de maneira a viabilizar a manutenção da locação e sem prejudicar o locador, logicamente. Legal, doutor Kenny. Olha, o Everton Manuel está dizendo boa noite, ele está alugando com a situação em que estamos passando, né? Obrigado, Everton. Suelen VA, live muito esclarecedora. Eduardo Pirfo Noronha, excelente tema, muito importante e fundamental para o momento no qual estamos vivendo. Um abraço ao doutor Kenny. Um abraço para o Eduardo aí também. Maria Aparecida Cida, dá um oi para a gente. Oi, Cida. Venda de imóveis, que é representada aqui pelo Antônio Carlos, ele disse que é de BH e é autônomo. Xará do senhor aí, tá bom? Doutor Kenny, infelizmente, nem gosto dessa palavra, chegamos ao fim da nossa live
E, Passou rápido. E o que me parece, tem um monte de gente elogiando por ser uma live muito esclarecedora e muita gente também perguntando sobre alguns assuntos. Eu acredito que o melhor seja, quando a gente finalizar a live, o senhor combinar com a Rebeca para a gente já poder fazer mais uma aí. Porque Lógico, é um prazer. o senhor está recebendo pergunta do país todo aqui, né? Eu passo meu Maranhão. e-mail, posso colocar meu e-mail à disposição do pessoal, você colocar aí na tela, né? Meu Tá e-mail bom. kenio@keniopereiradvogados.com.br, Kenio com K, né? kenio@keniopereiradvogados.com.br. Eu espero poder colaborar aí com as pessoas em relação às dúvidas, né? Porque é um assunto que eu gosto muito, vivo nessa área desde garoto, né? E vejo que as pessoas, às vezes, deixam de fazer um acordo por falta de uma orientação técnica. Então, acho que o bom senso, a razoabilidade tem imperado, mas há situações de conflito por falta de flexibilidade ou falta de entendimento. Dr. Kenny, Tá? como eu faço com todos os especialistas. Obrigado para você também, Júlio. Fico muito feliz em participar aí, tá? E pode contar conosco. Obrigado. Fico contente aí. O senhor é sempre bem-vindo, o senhor faz parte da nossa família Diário das Leis, tá? O senhor é parte dessa história do Diário das Leis e estejam certos, vocês que nos assistem, teremos sim a volta do Dr. Kenio, ele é muito ocupado, mas ele com certeza vai ter um momentinho aqui para a gente para esclarecer mais sobre esse projeto de lei e, quiçá, esse projeto de lei já não se transformou em lei quando tratarmos, né? Eu torcei. Ó, o pessoal da internet lá, vota lá a favor do projeto, né? Manda recado para o executivo lá, quem sabe vira um MP, e a gente vai ter uma solução muito tranquila, que vai agradar todo mundo do mercado, sem agredir qualquer direito adquirido ou ato jurídico perfeito. É importante isso aí, tá ok? Bom, Bru Hockenbach disse, excelente live, a GSB Negócios Imobiliários e Consultoria está parabenizando o senhor, e também a mim, mas é mais o senhor, né? O especialista. Com certeza 99,99 é o senhor aqui. Mas a pergunta inteligente ajuda muito, né? Isso é fundamental. A Leda está dizendo, tenham todos uma boa noite. A Beth Scarton, agradecida aos dois. Muito instrutivo. Hã? Obrigado, Beth. Dr. Kenio, muito obrigado. Por nada, foi um prazer, viu, gente? Esteja de volta o quanto antes. Um forte abraço e muita saúde para o senhor e para a sua família. Obrigado a todos aí. A paz para todos aí. Tudo de bom para vocês, viu? Muita saúde e sucesso aí. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o especialista Dr. Kenio de Souza Pereira. Ele com certeza vai estar de volta com a gente. Se você gostou dessa live, por favor, ative o sininho, compartilhe, divulgue, porque só assim a gente consegue trazer grandes personalidades jurídicas para atender às suas dúvidas. E com isso, melhorarmos a qualidade do direito imobiliário no nosso país e para aqueles que realmente precisam e que querem agir de maneira correta e segura. Eu me despeço de vocês, dizendo a vocês para tomarem cuidado com a saúde. O Covid está aí sim, tá bom? Eu tenho membros da família que estão com Covid e pessoas muito queridas. E a gente assiste a TV e acha que isso não acontece com a gente. Então, por favor, se cuidem. Desejo a cada um de vocês muita saúde e até a próxima. Obrigado.